Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Bom, muito feliz por esse convite, Laís, querida, muito obrigado. Principalmente por esse tema, né? Sou apaixonado por filme, por comerciais, estudo isso há muitos anos e fico muito honrado de estar aqui. Obrigado a todos, né, por estarem aqui também. Não sei se vocês sabiam, mas o que aconteceu esse ano não acontecia desde 1971, que o Brasil não zerava na categoria filme. Cara, sabiam que eu fiz um estudo, uma curva das premiações, e nos anos 70 a gente tinha uma média de 3, 4 leões por ano. Nos anos 80 foi uma coisa foda, fantástica, cara. A gente, tinha ano que a gente ganhava 10 leões em filme, cara. Uma coisa linda de ver. E esse ano, esses anos 80, na verdade, ele passou para 90, até 94, mais ou menos, o Brasil performava muito bem. Era uma coisa, absurda. E aí, depois de 94, foi algo médio, que veio até mais ou menos 2014. E de 2014 para cá, a gente vem ali entre 2, 3... Né, teve um ano que a gente conseguiu fazer 6, mas eram 2 anos seguidos, que é o ano da pandemia. Então, é um tema histórico que aconteceu, né, para aqueles que são apaixonados por isso. Eu acho que, agora, a primeira coisa que a gente tinha que discutir, eu acho muito importante o que aconteceu, porém, o mais legal e o mais interessante é a gente entender quais são os fatores que nos levaram a isso. O que está acontecendo com o mercado com relação a essa categoria filme. Lembrando que não é só no Brasil, né? Porque a categoria filme em Cannes ela era a mais inscrita até os anos 2000. Todos os anos era top, era número 1, a mais inscrita. Nesse ano, ela ficou em 5º lugar, em 5ª posição. Isso também é um número interessante para a gente levar em conta sobre o que está acontecendo com esse mercado enorme. Né? A gente está falando de dezenas e dezenas de produtoras. Para começar esse papo, obviamente, eu vou conversar com o jurado, que foi na categoria. Jatene, querido, bom dia. Cara, conta para a gente como foi os bastidores e também, para você, quais são os principais fatores que nos levaram a isso. Bom dia, Spest, bom dia a todo mundo. Obrigado, Clube, pelo convite. Legal, né, que você começa assim, a primeira vez que o Brasil zera. Vamos falar com o jurado. Puta saia justa. Eu falei que ia ser paulada, cara. Né? Eu falei que ia Parabéns, ser polêmico. viu? Obrigada. Né? De nada, foi ótimo. Trazer nenhum leão para o Brasil em filme pela primeira vez em 40 anos, sei lá. Óbvio que não é o que você quer, né? Óbvio que não é o que o jurado brasileiro quer. Mas acho que respondendo a tua pergunta com uma frase, não estava lá. Não estava lá. O nível dos filmes brasileiros não estavam lá. Para não dizer que não estava lá, tinha um filme brasileiro que brigou sério, chegou no shortlist e brigou para valer, que foi Tormenta, de Boticário, da Almap, que é um filme maravilhoso, eu adoro. Mas os 3 critérios que, enfim, o presidente do júri estabeleceu, que era o Thor Meeting da Apple, estabeleceu para a gente julgar os filmes, eram 3 critérios só. A ideia é foda, storytelling está bem contado pra cacete e está craftado à perfeição. Então, quando você põe essas 3 coisas juntas, você fala, bom, a gente não está julgando craft porque tem um júri de craft, mas se o filme não for estupidamente craftado, não merece ganhar um leão em filme. A gente não está julgando aqui roteiro, mas se o filme não tiver um storytelling que te prende do começo ao fim, que te conte essa história de uma maneira fresca, não tem por que ele ganhar. E por último, quer dizer, primeiro e mais importante, a ideia do filme. Se o filme tem uma ideia central e aborda essa ideia de uma maneira surpreendente e especial. E aí, óbvio, quando você pega a ideia, você fala, já vi isso antes, morreu, não tem mais. Você pega a ideia e fala, essa ideia não conecta, morreu. Então, tem essas 3 coisas que a gente viu muito lá, todos os filmes, a gente viu muito.
tanto ideia com storytelling quanto craft, como ponto de partida. E aí depois a gente partia para formatos, né? Então, sei lá, tem quatro coisas que chamaram muita atenção esse ano. Primeiro, o crescimento dos long forms. Estava até conversando com a Cecília aqui. Eu julguei 2.000 filmes esse ano. 2.000, é muita coisa. Só que pensando que não são 2.030 segundos. Tinha uma grande parte de filme de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Eu cheguei no final do julgamento, até convidei minha mulher para assistir um longa de 2 horas para julgar a Cannes. Ela falou, não quero, obrigado. Então, tem muito disso. Long form está crescendo muito. Tem o outro lado da moeda. 15 segundos está crescendo muito, 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 muito. Filme mega curto está crescendo muito. O que, aí é uma dica que eu trouxe para mim mesmo, para a agência, para as pessoas com quem eu tenho conversado. Nossos planos de mídia são de 15 segundos. A grande maioria dos nossos filmes, do que a gente põe na rua, são 15 segundos. Se a gente começar a parar de adaptar o que a gente faz, fazer 15 segundos e pensar um 15 segundos animal, com punch, a gente tem muita chance. E aí outras duas coisas que foram, enfim, um pouco de tendência esse ano no festival, inovação em filme, e a segunda delas, comédia. Eles abriram a categoria de comédia esse ano, né? Então, se olhar o que o Brasil fez, a gente não tem feito coisas de 2 horas, 1 hora, 30 minutos, ou 7 minutos, ou 6 minutos. A gente faz os formatos quase que óbvios. A gente não faz pequenos formatos com grande poder criativo. A gente não tem feito inovação em filme. E a gente não tem feito filme de comédia, digo de comédia global, que todo mundo entende. A gente tem comédia muito local, muitas vezes, né? Então, se olhar as 7 coisas que eu listei aqui, de ideia, storytelling, craft, grandes formatos, pequenos formatos, inovação e comédia, acho que está explicado por que o Brasil não ganhou esse ano. É uma pena, mas é a realidade. Acho que a gente precisa olhar para o que ganhou. E eu costumo falar muito disso. Assim, eu não acho que a gente tem que copiar o que ganhou e se inspirar no que ganhou para tentar ganhar também, porque o objetivo não deveria ser ganhar. Acho que o objetivo deveria fazer um trampo muito acima da média, fazer um trampo que, enfim, qualquer pessoa, qualquer outra agência no mundo se inspire por ou a respeito dele. Mas ganhar como consequência, acho que te mostra alguma coisa. Tipo, acho que a gente não está produzindo filmes que, numa escala global, sobressaiam muito, ou têm se sobressaído muito. Então, é isso. Perfeito isso também, né? Porque, assim, lembrando que a gente teve 2 finalistas, correto? O filme dos Kid, do Boticário, um filmaço. Filme que a gente viu na TV o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que tem um ponto positivo aí, né? De um filme bacana que bateu na trave, né? Ô, Flávio, eu queria te perguntar o seguinte, cara. A gente tinha um estilo de criar, né? Nos anos 80, que era justamente esse estilo punch de filmes extremamente simples, extremamente inteligentes. A gente não tinha, naquela época, o briefing para fazer o filme de Guinness do Jonathan Glazer fazia. A gente não tinha esse estilo. Então, no Brasil, a gente conseguiu pensar filmes muito simples, que eram produzidos de uma forma muito barata, porque os filmes eram simples. E, cara, isso meio foi desaparecendo, essa técnica de raciocínio, né? Que ela começava através do título, né? Você pegava um filme, você criava 200 títulos para um negócio, você encontrava a essência do briefing nos títulos, e depois disso você começava a pensar nas histórias. Cara, o que você acha, né? Você acha que se perdeu esse filme? Filmes como, por exemplo, o seu, de Audi, que é um filmaço, muito simples, aquele filme dos Chaveiros, filme como o do Eugênio Monhallen, o filme do Double Check, filmaço que você filma, que eram filmados geralmente nos bastidores dos grandes filmes, né? O que você acha que aconteceu ali para esse estilo de filme ter desaparecido, que hoje seria essencial ter esses tipos de filme, porque eles são filmes curtos e as marcas adoram filmes curtos, é importante para a performance.
Então, casaria muito bem voltar a essa técnica, né? Os nossos redatores, se a gente conseguir ter esse pensamento. O que você acha? Inclusive, esse filme que você se refere, da Ciavena, uma concessionária Audi, é de 2004. Então, assim, e a coisa bacana é que ele está em todos os cursos de as faculdades, os cursos de universidade. O pessoal debate, né? Está por aí. Olha, é muito interessante isso. Sabe que, só para vocês saberem, a gente ficou conversando, a gente conversou durante a semana. Eu fiquei pensando, né, em todos os detalhes que nos levam até essa conversa, todas as nuances, né, que nos levam até essa conversa. Primeira coisa, acho que sim. Eu não sei se é voltar, porque veja, ano passado o Grand Prix de Cannes foi para uma ameba, como chama, um calanguinho morto que pega a vida, né? Você faz aquilo com 10 mil reais, né? Você só não pode matar o calanguinho, né? Que senão você vai preso. Eu não sei muito se a gente está falando do passado ou se a gente está falando do futuro. Por exemplo, o que o Jatene falou sobre a dedicação aos 15 segundos e tal. Quanto menos tempo, das 3 coisas que o Jatene falou, quanto menos tempo, mais craft você tem. Porque se você levar o craft e levar a qualidade de produção para 7 minutos, 8 minutos, você tem que ter um valor de investimento gigantesco, né? Eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu tenho uma agência independente, chama Tech & Soul, e posso dizer como empresário e como criativo a dificuldade que é você adequar essas 2 coisas, essas 3 coisas, né? A originalidade da ideia, como o Jatene falou, que, aliás, obrigado pela dica, por trazer os critérios desse ano, a ideia, né? O craft e o jeito que a ideia se desenrola, né? O storytelling. Então, pensando bem, eu não sei se é o futuro isso, sabe, Spet? Porque a gente tem ainda orçamentos limitados. E, hoje em dia, um orçamento que antes era para um filme, hoje são para 20 peças. Não é só um filme. Então, eu ainda acredito que a simplicidade, né, a originalidade podem fazer completa diferença naquilo que a gente faz. Porque é difícil comentar com jovens como vocês que a gente tem que olhar para trás. Na verdade, não, a gente tem que olhar para frente. Mas o para frente, talvez, seja as coisas mais simples e voltar para o storytelling, voltar para a ideia original. E eu queria pôr um ponto também. Muita gente, sobre o desempenho do Brasil em Cannes, muita gente fera do mercado daqui, isso foi um acontecimento global nos últimos 10, 12 anos, foi para fora, está vivendo fora. Por exemplo, teve um roteiro de um script que ganhou prata esse ano em Cannes, que é da Apple, que é do Caio Janela. É um fera. Ele faz 4 trabalhos por ano, os 4, 5 são super premiados. É brasileiro. E assim, e fora isso tem o Bernardo Romero também, que levou em craft. Enfim, tiveram vários filmes criados por profissionais daqui, mas que por uma contingência do mercado, né? Como eu, por exemplo, que tive que abrir uma empresa, abrir uma agência, e falo tive no sentido de sonho, mas também de querer ver trampo, de melhorar o mercado da indústria. Então, esses caras, o mercado nosso era para estar muito, muito, muito pujante, assim, foda. Eu não faço a conta certa, mas considero que 30% a 40% das agências vencedoras lá em Cannes, no mundo, tem brasileiro na ficha. Ponto. O Jatene está aqui para provar o que eu estou afirmando. Até em filme, o Grand Prix for Good desse ano, o Leão de Ouro é de brasileiros na Alemanha. Então tem. Olha, eu nem sabia desse. Tem muito. Acho que metade dos leões de filme esse ano tem brasileiro na ficha. Então, ou seja, brasileiro sabe fazer filme, não está fazendo aqui. Exato. Então, e aliás, é uma honra estar nesse painel aqui. Quando tudo deu errado, me chamaram para falar. Foi fantástico. Por quê? Porque é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que reagir, o mercado tem que reagir. A gente tem que procurar cada vez mais essa qualidade. Tanto já para devolver para vocês, Pet, que eu estou procurando muito isso em gente que estava meio que aposentado da publicidade, mas ativo em outras áreas. Por exemplo, o Lusa Silvestre, que é um baita roteirista de filme, está trabalhando com a gente lá na Tech & Soul. Para quê? Para trazer um olhar
de storytelling bacana e também é um elemento de fora assim que chega e chacoalha todo mundo ali e faz uma coisa que eu acho que é fundamental, que é dar um up nos roteiros, né? O cara que olha fala assim, mas isso aqui poderia ser... Porque quem faz isso no cinema e vive de bilheteria vai conseguir fazer isso de uma maneira muito simples e dinâmica na publicidade. Mas eu concordo, a gente tem que buscar esse craft, buscar essa originalidade, os criativos, e buscar elevar essa indústria, né? Mas realmente é um momento muito importante, né? De conversar os porquês que a coisa está dessa forma. É por isso que eu coloco o foco no processo. Não o talento, é processo, né? Quando eu conversei com muita gente sobre esse assunto, e foi um prazer enorme. Assim, eu pulei do barco da criação em 2016 para virar diretor, e desde lá parece que muita coisa mudou sério, né? Queria levantar um ponto sobre o seu ponto, que me falaram, eu achei brilhante, quando eu falei sobre isso, me falaram assim, eu não consigo hoje resumir um brief desse jeito. O cliente diga, olha, a gente vai falar só isso. Hoje parece que a gente precisa dizer isso. E o planejamento vem, escreve um texto e a gente vai precisar dizer tudo isso aqui. E aí, num filme muito pequeno, a gente não consegue fazer uma ideia potente. E saem esses filmes, que são manifestos de textos, tal, etc., que, criativamente, assim, se não tem uma ideia por trás, é só um filme de manifesto, né? Nixon, me diz uma coisa, querido. Do teu lado, do craft, né? Você acha que o craft ele influencia na ideia como potência? Ele pode levantar uma ideia ou maquiar, por exemplo, uma ideia? Então, cara, eu acho que assim o craft ele consegue dar uma maquiada, né? Ele potencializa, né? A partir do momento que você começa a criar uma ideia de craft em cima de uma ideia de roteiro, né? Você tem isso como exemplo, pegar alguns projetos que são pequenos, mas a execução do craft ajudou a potencializar ela, porque foi planejado. Acho que a partir do momento que é planejado, a ideia andar junto com esse craft, é uma estratégia, aí sim, gera esse combo, e esse combo você vai adiante e o filme fica potente, né? É onde você tem um filme de 15 segundos que é uma grande potência, tanto como ideia, como copy, como inteligência de produção, como resultado visual. Eu acho que isso daí precisa ser uma estratégia. Caso contrário, ele não ajuda, cara. Assim, a ideia é sempre a ideia. Assim, você tem exemplos como desse ano de Cannes, né? O craft do que ganhou o Grand Prix, que é o do Orange, né? Do futebol feminino. Tem um craft ali. Claro que tem uma coisa que é intencionalmente pensada para ser real, como se fosse televisivo, mas tem aquele craft de se pensar, e a ideia é muito potente, né? Em substituir, em brincar com o espectador, tratar de um tema que é cultural, né? Assim, é um tema cultural em todos os lugares, é um problema, né? Não é um tema, é um problema. E utilizou disso como potência, né? Eu acho que assim, a ideia, hoje a gente tem diversas vertentes, né? Você tem a ideia que você se inspira dentro do seu cotidiano, você quer comunicar numa pauta, quer comunicar em alguns recortes, seja ele, enfim, de gênero, e a gente tem a nossa ideia também, que é a ideia que é muito mais de criatividade, né? A gente pega, sei lá, aqueles filmes IKEA Badges, por exemplo, cara, assim, são ideias onde a execução, o craft, ele tem essa possibilidade metafórica, né? Assim, é um craft que o visual dele é muito mais metafórico. Então, aí você consegue pegar um copy, consegue pegar... Porra! Tô bem, pai. Aí você consegue pegar essa ideia, cara, ela potencializa com esse craft um pouco mais metafórico, né? Assim, a gente tem esses dois caminhos. E não só o cinematográfico. Só o cinematográfico já não basta, né? É quase você trazer uma ideia por cima do que você está executando também, né? Como é que a gente traz aí uma estratégia para poder unir essas duas coisas e transformar isso potente, né? Eu acho que é muito por aí. Eu acho que é um problema que hoje a gente enfrenta no Brasil. Assim, não sei de onde está, não sei onde é que está, não sei se é o problema exato a palavra, mas assim, onde que está sendo barrado as nossas possibilidades, né? Seja ela no orçamento, seja ela na produção que não consegue, né, executar num nível grandioso, no tempo necessário que é para ser feito, né? Isso aí atrapalha um pouco a gente, isso reflete um pouco na agência também, que muitas vezes pensou, criou, tem muito tempo trabalhando, mas ao mesmo tempo tem um outro lado, que é o lado do cliente, que também tem o cliente dele, né? Assim, todo mundo que está aqui, todos nós somos apaixonados pelo que fazemos.
E isso é fato, assim, gente talentosa no Brasil, você tem de milhões, né? Assim, hoje ainda tem muito aqui, muitos talentosos também saíram, foi o que você trouxe, Flávio, né? Assim, muita gente está fora, e se você pega todos os filmes, cara, sempre tem brasileiro na ficha. Assim, sempre tem brasileiro com ideia muito boa, ou num craft muito bom, seja ele o diretor, que ele é brasileiro, mas ele foi filmar com a produtora fora, essa produtora ganhou, seja em craft, ou seja em filme, né? Você tem animação, e o que mais a gente chegou próximo aqui foi o que você comentou também, Jatene, que foi o Tormenta, né? Que é um filme que é justo isso. Ele tem uma ideia brilhante? Não. Ele tem uma ideia que ela é pautada num comportamento cultural e social. Né? Isso já é o suficiente para você pegar o espectador, pegar o consumidor, que seja. E, cara, é aquele calorzinho. E é um tema muito comum na vida de todos. Né? Eu acho que isso daí, a ideia funcionou dentro do cotidiano, né? Ponto de partida. Aí, na sua execução, o craft ele tem um pouco de surrealismo, tem uma metáfora. Se fosse só contada essa ideia num storytelling comum, ok. Mas a metáfora dentro do craft, sabe, o surrealismo, assim, essa brincadeira que você traz ali para contar e instigar um pouco mais o espectador, isso que faz ali fez o filme ficar um pouco mais potente. Talvez não foi mais adiante, às vezes porque, porra, às vezes é um tema que não pegou todos, né? A ideia talvez ela não conseguiu chegar. De craft ela chegaria numa boa, né? Eu acho que é muito isso, gente. Mas respondendo, só finalizando mesmo, não, o craft ele só dá uma maquiada, né? Acho que tem que seguir realmente junto, sabe? O Chesco, estava pensando no que o Nixon falou e o que o Flávio disse sobre o filme do Camaleão, não, do Lagarto, né? Aquele filme, se você for ver aquele filme, os outros filmes que vem ganhando, cara, não é só um lagarto ali tem uma puta locação, tem uma puta luz, tem uma puta arte, cara, tá certinho, feito por um fotógrafo foda, sério, com tempo e etc. E o que a gente vê do nosso lado é que a verba de produção despencou, né, cara? Despencou, né? A gente está filmando com $100 mil, $200 mil, enquanto o México está voando de grana, muito mais, investindo muito mais. Você acha, cara, que essa queda enorme do valor da produção, do dinheiro do budget de produção, influenciou também nesse resultado em Cannes? Acho que a gente falou aqui que a ideia é o que faz a peça ganhar um prêmio, mas o dinheiro, obviamente, afeta a execução daquela peça. O que eu acho que acontece é que a gente tem uma situação onde o Brasil, durante tanto tempo, é um país autossustentável na propaganda. Então, a gente sempre não precisou olhar para fora como produtora, como agência. A gente produzia para o Brasil, para o brasileiro, e era o suficiente economicamente. Se você olha, você falou o México, né? Se você olha o resto dos países da América Latina, mesmo a África do Sul, mesmo o leste europeu, são países que dependiam do service para sobreviver na produção. Automaticamente, se você é um país que gira em torno do service, você fala uma linguagem dolarizada. Acho que, automaticamente, o Brasil, por não ter uma linguagem dolarizada, quando a gente fala de orçamento aqui no Brasil, a gente sempre fala em real. E a gente não deixou de falar em real. Só que, hoje, com uma necessidade do cliente fazer muitas peças, né? Porque ele está gastando o dinheiro dele antes, o filme, e aí, né, Flávio, pode me corrigir, mas assim, o filme era a força motriz de uma campanha. Assim, a importância que o filme tinha para o cliente, na minha opinião, era maior do que ele tem hoje em dia, porque hoje em dia não só você tem que cuidar de, né, o cliente e a agência tem que cuidar de 1000 peças, já perde um pouquinho da importância. Essa perda de importância já perde um pouco do dinheiro também, na minha opinião, já perde um pouco do dinheiro. O fato de a gente também estar falando em verba, em real, a gente também perdeu valor, né? E o que eu acho que acontece, de novo, não é o dinheiro que vai fazer o filme ser incrível, mas, de vez em quando, a falta do dinheiro não vai fazer o filme ser bom, ou a falta de dinheiro não possibilita aquela ideia ir para frente. Então, de repente, tem uma grande ideia e aquela ideia simplesmente não vai colar. O que acontece na nossa realidade de produtora é que a imensa maioria dos roteiros que chegam para a gente
né, bom ou ruim o roteiro, a verba não está adequada àquela produção. Ou seja, a gente existe um conhecimento de produção que a agência deveria ter, que é compatibilizar o dinheiro que o cliente tem com a ideia que está tendo ali. E acho que isso afeta também o tipo de ideia que a gente tem. De novo, eu não acho que a ideia, ideia boa custa caro, mas tem muita ideia boa que custa caro. Então, você joga um monte de ideia fora porque não tem o dinheiro. E hoje é isso. Hoje você pega assim, para a maioria dos clientes são multinacionais, eles sabem disso. Eles sabem que estão gastando mais dinheiro numa peça no México do que no Brasil, se você dolarizar. Então, hoje a gente está fazendo filme... Hoje, quando chega um filme que você fala assim, nossa, é um filme de R$1 milhão, é um filme de menos de $200 mil. Né? Então, a gente está cada vez se você pegar e dolarizar os filmes brasileiros, e olhar para trás, olhar para eles e fizer um gráfico, você vai ver que a gente vai perdendo valor também aí. Acho que limita as nossas possibilidades, sinceramente. E aí, Cecília, querida, o que você acha disso do seu lado, né? Porque realmente teve uma quantidade de filme muito grande que a gente tinha, que eram filmes de 5 milhões, de 4 milhões, que isso também faz uma baita de uma diferença para a criação, entende? Porque assim, qual é a ideia do filme? Cara, são pessoas andando num campo e de repente elas começam a voar, o filme de Burberry que o Tisco falou. Cara, as pessoas começam a voar e a gente vê um balé fantástico. Cara, aquela ideia do Megaforce, né? Aquela ideia é simples, mas é caríssima. E a gente... filmes assim faz bem para o mercado. Acho que o Brasil está precisando de voltar a ter filmes com essa potência artística, não só desde o ponto de vista da ideia, não só desde o ponto de vista mas pelo ponto de vista pictórico mesmo, né? O que você acha sobre esse fenômeno que vem acontecendo aqui no país? Bem, primeiro, obrigada e bom dia para todo mundo. Bem, depois de vocês, né? Vamos lá. Eu acho que a gente já falou muito sobre a ideia, a gente já falou muito sobre a potência que tem e o quanto que a gente pode investir mais ou não, mas eu vou dar um passo para trás, que eu acho que é importante. Hoje, a gente vive num ecossistema e o consumidor ele busca se conectar com a marca em diferentes formatos. E aí, no fundo, a gente tem, como anunciante, a obrigação de trazer um investimento, uma eficiência em tudo aquilo que a gente investe. Então, eu sou da escola, em que, inclusive, falo muito com o meu time, do percentual de produção sobre mídia. Porque, no fundo, a minha verba é aquela, não adianta ter uma boa ideia se depois eu não vou conseguir potencializar para chegar e ter o alcance necessário. Então, esse é um dos passos para trás. O outro passo para trás é que nós, como os clientes, a gente tem que ter uma escuta ativa, respeitosa e saber priorizar, porque não adianta também querer ter 500 se a gente não vai ter a qualidade para a gente poder gerar o impacto, a diferenciação. Então, o que o Chesco está falando aqui, para mim, salta aos olhos do quanto que a gente está próximo da nossa agência, das nossas produtoras, para escutar o que falta e o que eu tenho que abrir mão. Isso é fundamental. É um exercício que até a gente estava falando, né, Jatene, cada vez mais a gente está transformando num espaço dos anunciantes, das agências, das produtoras lá atrás. Eu acho que no universo lá atrás, todo mundo estava muito mais unido. Então, fico muito feliz aqui no Festival de Clube de Criação de ver que é um movimento brasileiro de querer unificar cada vez mais o nosso mercado, porque isso é benéfico, né? E eu vejo que, sim, a gente quer buscar prêmios, sim, a gente quer, porque isso mostra o quanto que a peça que a gente trouxe, a nossa marca, ela vai ser impactada e vai cada vez mais gerar valor para o consumidor. Ontem ou antes de ontem, saiu o estudo da Interbrand falando sobre as marcas mais valiosas. E foi a primeira vez, depois de muitos anos, que o total de valor andou para trás. Foi a primeira vez. E aí você para e pensa e olha e fala, por que será que isso está acontecendo? Será que é porque a gente está buscando muita performance? Pode ser. Será porque a gente não está escolhendo, fazendo escolhas e definindo a peça que vai?
Porque eu sou uma pessoa que acredito muito na criatividade, na velocidade da cultura, porque ela gera uma conexão. Eu acredito muito no fit for platform que a gente precisa fazer, no pensar nos 15 segundos, efetivamente, pensar na grande ideia. Mas o quanto que a gente não tem que parar e pensar que as peças onde você tinha mais tempo para você contar uma história, elas não ajudam a gente a construir marcas mais longevas, porque esse é meu papel. Não é sobre o ano, é sobre o quanto que eu estou conseguindo, volta à eficiência, o quanto que a gente está conseguindo, via comunicação, gerar mais valor para as marcas, para que elas sejam cada vez mais desejadas. Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental aqui de proximidade, de rever um pouco o nosso sistema, fazer escolhas em conjunto, e, para isso, precisa ter muito claro sim o que não. Não sei quem está falando sobre o briefing, mas nós, marqueteiros, a gente tem uma dificuldade danada de dizer o que a gente quer, porque dizer o que quer é uma renúncia. Então, eu preciso abrir mão. E, como ser humano, é difícil, né? Então, a gente precisa saber o que a gente quer. A gente precisa, em conjunto, construir. E, mais do que o filme de 15, ou o filme de 30, ou essa categoria, eu acho que a gente tem que lembrar o quanto que... Poxa, nós somos o terceiro país que mais inscreve em Cannes. A gente ganhou 92 leões. A gente não quer baixar essa barra. A gente quer subir essa barra da criatividade. E o que a gente faz para o próximo passo? Acho que isso é muito importante para construir marcas mais longevas e mais rentáveis. Você me fez pensar os filmes de Apple, né? Porque imagina o quanto difícil deve ser com tantas características que um celular tem novo da Apple. Você fala assim, não, cara, a campanha vai ser sobre essa aqui. Ele desbloqueia quando você olha. E o filme inteiro sobre isso. E todo mundo sabe, está claro. Mas é interessante a gente pensar o que eles renunciaram para fazer, para chegar a esse ponto, né? Então, é mais uma estratégia de, tipo assim, de enxugar coisas do que fazer um textão falando para a gente falar um montão de coisas, né? Desculpa, só para complementar, a gente está no processo do ano que vem, e uma das marcas que está no meu portfólio é a Amstel, né? E acho que vem muito pela sede que a gente tem de querer entregar o resultado rápido. Teve um momento que, conversando com o time, eu falei, vamos fazer tiers? Então, esse aqui é tier 1, é o que a gente tem certeza, 2 e 3. Se tiver que cortar verba, porque vai cortar verba ao longo do ano, a gente sabe disso, esse aqui já cai. E não tem problema, a gente tem ideia para 2026, 2027. Olha que maravilha! Vamos pensar mais a longo prazo, mas é um exercício que não é fácil. Até Óbvio. porque a gente tem que escolher, e é difícil, dói. Claro. Ô, Jatere, me diz uma coisa, cara. Desde que uma ideia... Já é difícil ter uma ideia, né, cara? Boa. É nada. Para mim, pra caramba, viu, cara? Te falo, eu sofro. Eu gosto. A diferença é que eu gosto, cara. Como a gente fala, né, de estar no barro, entender o prazer de estar no barro, né, de sofrer, de ir atrás, de buscar, quando você começa a se angustiar para você pensar uma ideia, é aí que está a graça do negócio, né? Legal, é difícil ter uma ideia. Essa ideia ser aprovada é super difícil. Todo o processo que vem passando essa ideia, por exemplo, me contaram, cara, que tem ideias que elas passam por 4 pesquisas. Tipo, pesquisa de território, pesquisa do roteiro, pesquisa do offline e pesquisa de branding. Você fala, cara, mano, quem sobrevive a isso? Né? Quem sobrevive é uma pesquisa. Agora, quem sobrevive é a 4. Entende? É quase, como a gente estava brincando, um Joseph Klimper. Entendeu? Que é tipo, qualquer um se sentiria triste, deprimido, mas esse roteiro é Joseph Klimper, ele vai conseguir, a gente vai conseguir sobreviver, né? E aí ele só apanha. Você acha que o processo que a gente tem hoje desidrata muito a ideia durante desde a concepção até a produção? Eu acho. Eu acho, não, eu tenho certeza. E acho que tem muito a ver com o que a Cecília estava falando agora. Acho que você ter clareza do que você quer falar e aí todo esse processo árduo para chegar numa ideia, para falar o que você tem que falar, ele vai ser muito mais efetivo, porque você sabe o que você quer falar. Acho que o exemplo que você estava dando, quando a Cecília estava falando, é o mesmo exemplo que veio na minha cabeça, a Apple, por exemplo.
Eles não ficam tentando resolver 18 problemas ao mesmo tempo. Nós temos que vender bateria que dura mais do que qualquer outra. Nós temos que vender o telefone que desbloqueia quando você olha para ele. É isso que nós temos que vender. E eles constroem marca ao longo do tempo, indo feature por feature, por feature, por feature, por feature, que vão construindo marca ao longo do tempo. E aí eles têm outro trilho, que é o trilho de long form, que filmado com o iPhone. Se for ver as coisas de iPhone filmado em iPhone, são todos super longos, porque eles decidiram que é assim, a gente vai contar histórias que inspiram as pessoas, que não tem nada a ver com o nosso produto, mas é filmado com o nosso produto. Então, enfim, eles sabem muito bem o que eles querem fazer, e até por isso eles têm ganhado, enfim, anunciante do ano, e ouros e Grand Prix, ano após ano, após ano, após ano. Agora, voltando para o nosso Joseph Klinger, quando a gente não tem tanta clareza, né, do que a gente quer fazer, e quando o briefing está um pouco aberto, depois que você chega numa ideia, por mais legal que ela seja, e você vai testar essa ideia, o pessoal fala, mas peraí, é sobre isso ou é sobre isso? É isso que a gente tem que falar ou é aquilo que a gente tem que falar? Aí ajusta. Tá, mas já ajustou, já perdeu um pouco do que tinha. E aí você vai para o segundo ajuste, a agência já não está mais tão... né, comprada com isso, o cliente também não, mas é o que a pesquisa mandou fazer, então você não passou da segunda pesquisa, vai para a terceira pesquisa. E aí, aos poucos, você vai tirando, e não tem como. Você vai pesquisar o negócio, ele é o inconsciente coletivo. O que todo mundo gosta, ninguém gosta muito. O que passou por todo mundo, ninguém gosta pra cacete. Ninguém vai... né? Porque você pasteuriza um negócio. E aí, o que você acaba vendo no ar é o que... Enfim, todo mundo é meio parecido, porque passou por 28 mil opiniões de pessoas que, enfim, nem sabiam exatamente o que tinha que ser feito. Então, acho que tem o processo de pesquisa que, enfim, é um problema um pouco sério da gente pesquisar depois de pronto. A gente devia apertar o insight lá atrás, devia apertar o briefing lá atrás, para a gente ter uma clareza muito absoluta entre agência, marca, produtora, do que a gente tem que fazer, né? Então, sei lá, é difícil você passar por um processo em que até chegar na ideia já é dolorido, e é dolorido, óbvio, sempre, ainda mais sem muita clareza do que exatamente a gente tem que fazer, e depois que a gente fez o que tem que fazer, que passou por todo esse processo, a gente ainda testar ele várias vezes. Então, a chance de você realmente colocar alguma coisa muito disruptiva ou muito surpreendente no ar é praticamente nula quando você tem, enfim, um processo com tantas etapas para ser Joseph Klinger e para viver a incrível vida de Joseph Klinger, né? Então, é complicado. Sabia, Flávio, eu vou adiantar o vídeo que eu queria mostrar e você vai ser o primeiro a comentar sobre ele, porque eu vou aproveitar isso da pesquisa já para dar essa deixa. Será que a produção consegue passar o vídeo para mim? The consumer didn't fucking want Jimi Hendrix, but they got him, and it changed the world. And the consumer didn't want Sgt. Pepper's, but they got it. And they didn't want the Sex Pistols, but they got it. Fuck the customer. The customer doesn't know what he wants. You fucking give it to him, and he likes it. And now there's an attitude in the music business where it's like, well, let's keep the consumer happy because that's what's fucking, you know, that's what makes the music business go around. But let's put it this way. If a fashion house is a record label, right, like Dior or all those big fashion houses, do you think fashion would stay the same if they asked the consumer what they wanted to wear next summer? Why fashion always moves forward and we all look different and have different haircuts and we're all different because fashion doesn't focus group it to its fucking customers. Customers are idiots. 99% of them are fucking idiots. You know, not my customers. They're fucking brilliant. You're brilliant. And I respect you. But the customers of other bands, you're fucking idiots. Cara, eu fiquei apaixonado por esse vídeo. E ele faz 12 anos que ele gravou isso e viralizou muito essa semana na internet. O que eu acho mais engraçado, esse final eu acho engraçado, mas uma coisa que ele não falou é que ele também é um idiota. Porque ele também é um cliente, ele é um consumidor. Eu também sou um idiota. Se você perguntar para mim que iogurte eu quero, se a sua estratégia for estar eu no centro da sua estratégia sobre o que iogurte eu quero, eu não sei que caralho de iogurte eu quero. Eu não sei que pneu, qual é o melhor pneu? Pô, eu quero, sei lá, eu quero um pneu azul. Depois que eu vá querer comprar esse pneu azul, e quanto custa o pneu azul? E
Não vai. Como o caso do Fusca, do Itamar, né? Que na época que perguntaram o que se queriam a volta do Fusca, e eles falaram, pô, sim, queremos a volta do Fusca, e depois o Fusca não teve uma excelente performance de venda, né? O que você acha sobre esse... Por que a gente está falando isso? Um pouco sobre esse tal, o que eu chamaria de clientelismo, se isso realmente é saudável. Se isso, porque existem alguns paradigmas que nos ensinaram na faculdade, tipo, não é mais 4P, agora é 4... Não é mais 4C, agora é 4P. Não, desculpa. Você vê que eu não fiz bem a faculdade, né? Você vê... Não são mais 4P, é 4C de consumidor no centro da questão, né? Flávio, queria a sua opinião sobre esse processo que a gente vive hoje e se ele realmente é o melhor, né, a colocar no centro o não saber, porque na verdade é que a gente não sabe. Se você tiver que perguntar para mim e eu tiver que falar, eu falo. Mas na verdade é que eu não sei. Tem sempre um momento, eu brinco lá na agência, tem sempre um momento de ser jogado pela janela com os clientes, né? Você mostra aquela ideia que você sabe, e aí eu aviso, momento jogar para fora da janela. E aí você fala uma coisa completamente absurda, uma ideia completamente absurda. Esse é um treino muito bom, que eu acho que remete aqui ao Noah Gallagher, remete também à inteligência artificial e remete a toda a nossa indústria, mas há um assunto chamado originalidade. O que vai diferenciar uma inteligência artificial do nosso trabalho aqui, nos colocando aqui todos como criativos? É olhar para alguma coisa de uma maneira que nunca ninguém olhou. Quero juntar isso com a inteligência artificial, porque é óbvio, né? Quem nunca trocou um bom dia, boa tarde com o chat GPT e faz aí meu trampo. O que ele vai fazer? Ele vai conseguir fazer o teu trampo em termos de referência, em termos do que o cliente quer, em termos do que fica mais bacana, do que o consumidor quer. E aí ele diz, né? Quem disse que é idiota é o Noah Gallagher. A inteligência artificial e tudo hoje, as pesquisas todas, tem a ver com o passado. Por isso que ele diz sobre a indústria da moda que tem a ver com originalidade, tem a ver com futuro. Por que futuro? Porque o bacana é você criar alguma coisa que não foi criada. Então, nesse sentido, nunca ninguém soube o que as pessoas vão gostar. É uma pessoa, sei lá, tá lá na sala de comer coxinha e a pessoa vai falar para uma indústria inteira, o que ela deve fazer. Não vai rolar. Na década de 80, 90, teve um experimento, acho que da GM, de um carro feito completamente a partir de notas qualitativas de um grupo de pesquisa. E fizeram o carro, investindo milhões, e deu super errado. Foi um fracasso. Se você entrega aquilo que a pessoa quer, você está no mundo que a gente está hoje, né? Com os algoritmos te entregando o que você quer ver, só aquilo que você gosta, te viciando, te pondo ali e tal. Obviamente, vendendo publicidade para você. Isso nas redes sociais e tal. Então, a gente tem que olhar esse vídeo, na minha opinião, aqui com o Noah Gallagher, e sair da nossa indústria mentalmente e fazer outros exercícios, né? O que a indústria da moda faria, por exemplo? Se um cara de uma maison, se um diretor criativo de uma maison começa a querer equalizar, né, com a audiência, ferrou. Sabe? Não vai dar certo. Ele vai agradar a alguns, vai fazer sucesso comercial e vai desaparecer no momento seguinte, que é o que está acontecendo agora. Né? Então, só para terminar aqui, Spet, que eu acho que tem uma coisa também bastante legal, a última grande rebeldia industrial é de um cara que hoje é um puta engenheiro, mas tem um lado babaca agora dele, meio extrema-direita, que eu não gosto, que é o Elon Musk, que acabou de fazer um feito maravilhoso, incrível agora, hoje, lançando a Starship, incrível, bacana. Ele decidiu, em 2014, fazer o seguinte, foda-se o que as pessoas querem de um carro elétrico. Foi em 2012. Foda-se o que as pessoas querem de um carro elétrico. Um carro elétrico tem que ser assim, tem que ser tudo muito levezinho, tem que ser o pneu de reciclado, tem que ser o banco de coco. Não, ele fez um carro de luxo, by the way, foi elétrico, e aí ele fez toda uma indústria da Tesla. Vale a pena pegar esse case e dar uma olhada. Por quê? Porque ele simplesmente não ouviu. Ele tinha uma visão. E eu acho que aqui originalidade é o ponto central da nossa profissão. E isso tem a ver com desagradar, às vezes, as pessoas e também ser jogado da janela de vez em quando. Cecília, eu te coloquei num painel com um vídeo de Fuck the Customers. E aí? Eu tô doido para saber o que você acha de tudo isso. Eu só não tô pior que o Jatene que não trouxe leão, né?
Não sei qual a maior saia justa aqui, Cecília. Total. Na realidade, eu acho que assim, tem um ponto importante que eu concordo 100% que, de novo, né, como a gente, do nosso lado, a gente precisa justificar o investimento, a gente faz um monte de teste. E sim, as ideias acabam se matando. E uma das coisas que eu acredito que o teste, ele tem que ser uma forma de você entender teu apetite ao risco. Ele não pode ser o que define exatamente. E tem que entender até onde a gente testa, porque senão a gente fica realmente 100% pasteurizado. O que eu acredito é que, além dos testes para a gente validar o que a gente faz, existe uma outra coisa que eu acredito muito mais, que é o que a gente está fazendo aqui, ampliando o nosso repertório, escutando e olhando para frente, entendendo quais são os sinais e quais são as tendências. Porque quando foi lançado, quando se lança qualquer moda, ou quando o Elon Musk trouxe o carro, certamente ele viu um sinal de fumaça em algum lugar e que cabe a nós a identificar. Por isso que eu acredito muito nos relatórios de tendências, mas mais do que relatórios de tendências, nos relatórios que chamam, às vezes, até de fumaças, né? Que eles são antes das tendências. O que vai vir lá para frente? A gente está falando muito sobre sustentabilidade, mas porque lá atrás já teve alguém que trouxe, se a gente não fizer agora, urge, a gente está vivendo. Olha o que aconteceu em São Paulo há 2 dias atrás. Então, para a gente continuar sendo original, não é seguindo os algoritmos, né? Eu leio o jornal em papel, justamente, sou velho, sim, também, mas eu não quero cair no algoritmo para ficar só com a mensagem que me dão. Eu acho que a gente precisa estar aqui, sim, indo em todos os painéis, e não necessariamente naqueles que a gente faz, porque é de lá que vão ter os grandes insights, e entender o que está para frente e quais são os grandes sinais de fumaça, porque aí, sim, a gente vai trazer a originalidade. Aí, sim, a gente vai trazer o novo. Porque, dentro do nosso investimento, vai ter uma parte que a gente vai ter que fazer o básico, porque o básico ele se paga, mas o básico ele não vai colocar a gente lá em cima. Ele vai deixar a gente pasteurizado. No relatório de Cannes saiu algo que, não sei se vocês viram, esse ano, eles fazem todo ano um relatório, né? E eles falaram que as ideias, eles chamam a taxa bege, né? As ideias que estão na taxa bege, aquelas que são assim básicas, você tem que investir 7,3% a mais em mídia. Ninguém está afim. E aí eu volto ao meu ponto sobre o quanto que a gente precisa ser eficiente. Então, eu quero ideias criativas. Então, para ter ideias criativas também, nós, clientes, temos que estar abertos a escutar essa ideia de jogar pela janela, que eu achei o máximo. Qual a próxima ideia que eu vou querer jogar pela janela? O porquê que eu não estou querendo? Ela está me dando frio na barriga e suor na mão? Para mim, toda vez que uma ideia dessa chega, eu acho um excelente sinal. Se ela está dentro da mensagem, é um excelente sinal. E se a gente não tem verba para essas, a gente acha. A gente corre atrás. Eu acho que é isso que a gente precisa ter um pouco mais, e às vezes a gente está ali olhando os resultados e olhando para frente, pouco no dia a dia. Eu acho que nós, quando vai subindo aí, precisa voltar cada vez mais, estar mais próximo da agência para a gente conseguir colocar essas grandes ideias na rua. Concordo super com isso. Acho que... Agora, uma pergunta para o Nixon, pensando um pouco sobre o nosso pensamento de quando chega um roteiro para a gente não pega esse roteiro e fala assim, para quem é esse público? Ah, então eu vou usar essa linguagem, porque esse público ele gosta dessa linguagem. A gente pega o roteiro, a gente entende qual é o gênero dele, qual é o estilo dele, e a gente... É o roteiro que manda. Eu não mando nada. Eu sou apenas um executador do que o roteiro está pedindo para mim. Eu escutar o roteiro é fundamental. Você acredita também que esse é um modelo muito mais que talvez poderia ser copiado dentro de outro lugar? O que o briefing está querendo dizer? Beleza, é isso? Ah, então tá bom. Então vai no seu feeling. Parece que está faltando um pouco do feeling. Sim. Não, isso é verdade, cara. Assim, para mim, eu sempre me guio pelo roteiro, né? Assim, eu me guio pela ideia. Para mim é a base. Esse filme, eu sou um produtor e um diretor mais multifacetado. Se o filme tem um caminho um pouco mais pop, a gente vai para o pop, né? Claro que o meu DNA tem a originalidade, tem meu estilo de filmar, tem o meu jeito de filmar, jeito de fazer, né? Que isso eu consegui concentrar na cinematografia. Eu acho que isso aí é o meu pilar principal, para seja ele qual for. Se eu tenho um filme um pouco mais narrativo, ele é mais storytelling, ele tem um pouco de humor, é um filme de uma porrada só, 15 segundos num plano sequência, né? É um filme que eu consiga ser mais visceral dentro de um ponto de vista
brasileiro, cultural, que eu acho que é um negócio que é super legal e está super latente para a gente agora. A gente começou a utilizar bastante um pouco das nossas características, né, quando a gente se fala de Brasil, como é que a gente é visceral dentro do nosso mundo aqui, dentro do nosso universo, né, que é o que acontece muito hoje, e que é um grande problema, isso principalmente para o setor de direção, a gente querendo globalizar um pouquinho o nosso trabalho, sendo que o nosso país ele é um país muito amplo, cara, ele é muito grande. Estava conversando com o Chesco um pouco sobre isso, né? Assim, agora há pouco. Então, a gente tem que absorver um pouco mais da nossa cultura, absorver um pouco mais da nossa estética. A gente tem uma estética própria, o brasileiro tem uma estética própria, né? Então, você conseguir trazer essa originalidade e, claro, respeitar ali os roteiros. Você tem um roteiro que ele pode ser mais pop, seja ele numa linguagem mais brasileirona, seja ele numa linguagem um pouco mais universal, mas onde é que você encontra esse meio do caminho para, dessa forma, você também criar uma identidade própria, né? Porque eu acho que, assim, um problema que eu acho que o Brasil passa muito, que a gente está sempre um ano atrás, né? Lançou uma linguagem lá, agora a galera está mais num formato mais narrativo, ou está um pouco mais metafórico, ou voltou agora para o humor. A gente vai começar, a partir desse ponto, começar a trabalhar nisso, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente peca bastante, e a gente tem um potencial gigantesco de talentos, tanto nas agências quanto da produção, né? Em alguns momentos se esbarra na questão financeira do dinheiro. Claro que você consegue trazer soluções, você consegue ter um pensamento de produção que tenta se encaixar e se enquadrar dentro daquele universo, cara, mas eu acho que, assim, para mim é uma mensagem que fica, e é o que eu tento hoje na minha carreira, assim, desde quando eu comecei, qual que é meu DNA visual, né? Porque eu vendo craft, eu sou um diretor de visual, de craft, né? Eu não tenho um estilo necessariamente próprio, não tenho um caminho que eu siga 100%, né? Eu sigo junto com vocês, né? Tenho uma tendência, vamos seguir junto, mas como é que eu trago meu DNA visual nessa história, né? Então, eu acho que é basicamente isso, cara. Eu acho que, assim, apostar mais, né? Assim, acho que é uma coisa que eu tenho vindo bastante, assim, vou apostar nessa minha linguagem visual, seja para esse filme de humor, seja para o mais cinematográfico, porque daí a gente consegue também colocar nosso sarrafo aqui, né? Tá sempre ali mantendo esse padrão visual, que é um grande problema, ter que correr atrás todo ano. A gente já está super com tempo aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para o Chesco, porque, assim, eu acredito que, às vezes, se você não tem dinheiro, você tem que buscar linguagem. Encontre a linguagem. Obviamente que não é a melhor linguagem do mundo, mas, às vezes, uma linguagem diferente salva um roteiro. A questão é que também está muito difícil emplacar uma nova linguagem. Os filmes... Você concorda um pouco que os filmes estão parecidos entre si na televisão e numa mídia tão cara, a gente está fazendo tudo igual? Eu acho que está parecido, mas, de novo, eu acho que o lance não está apenas na execução. Eu acho que realmente está na ideia. Eu acho que a gente está parecido nas ideias. Acho que a gente está faltando peitar um pouquinho mais, seja o cliente ser mais ousado, seja a agência bater mais firme no cliente, que eu acho que também a gente está numa situação... Eu, pelo menos... já tive o prazer de ver muita agência pegar e contrariar o cliente fortemente. Eu não vejo isso mais tanto hoje em dia, não que não aconteça. Mas eu acho que a ideia realmente... A gente está aceitando uma ideia mais ou menos aqui. E ela é isso, talvez um pouco de pesquisa, talvez um pouco do que você quer ficar igual aos outros. Falta um pouquinho de encarar um pouco a nossa cultura. Eu acho que é uma mistura de coisas. O dinheiro, acho que a gente está numa situação que a gente não está ganhando Cannes, e não é que a gente não está ganhando Cannes, a gente está ganhando o ciclo pilatino, né? Eu acho importante também, não é uma coisa que, esse ano em Cannes, Jatene, pô. Não, acho que a gente não está conseguindo ganhar o ciclo pilatino, e acho que é uma combinação dessas coisas, é o dinheiro, é a falta de coragem, é copiar o outro, é uma combinação, e a combinação está deixando a gente nesse lugar. O que a gente vai mudar? Como é que vai ser o ano que vem? Essa que é a dúvida que fica. Assim, a gente falou um monte de coisa que acho que com razão ou sem razão, mas assim, o que vai mudar? Como é que faz essa mudança para o Brasil? Gente, a produção está me avisando aqui que eles inventaram um microfone novo que, quando bate o horário assim, ele abre e sai um ácido sulfúrico, sabor morango, no nosso rosto. E eu acho que ninguém gostaria disso. Só para vocês saberem, está piscando que terminou o tempo, faz uns 10 minutos já, gente, que cara. o Special não termina. Exato. Gente, muito obrigado. Não rolou essas perguntas. Valeu, obrigado. Mas a gente fez tudo possível. Obrigado. Obrigado. Obrigada, pessoal.